A manhã desta terça-feira foi marcada por uma notícia que pegou muita gente de surpresa, mas que ao mesmo tempo mostra como o Flamengo está agindo com firmeza no mercado. O clube colocou um ponto final na negociação com Lucas Beltrán? Sim, acabou. Depois de todo o esforço da diretoria que chegou a um acordo com a Fiorentina deixando tudo pronto, bastava o sim do jogador. Mas esse sim nunca veio. Foram 2 semanas de enrolação, de indecisão, de vai e não vai. E o Flamengo cansou, decidiu que não dá mais para esperar. A janela tá correndo, o tempo é curto e o clube precisa de respostas. A postura foi clara: quem quiser vestir o manto sagrado precisa querer de verdade, precisa demonstrar vontade de estar aqui. Não é o Flamengo que tem que convencer jogador nenhum. O tamanho do clube fala por si. E diante da falta de definição, por parte de Beltrán, a diretoria rubro-negra tomou a decisão mais lógica e coerente, retirou a proposta e vai seguir em frente no mercado em busca de outro nome? O Flamengo tem uma janela decisiva pela frente e precisa de jogadores que estejam prontos para assumir essa responsabilidade. E se tem alguém que ainda precisa pensar se quer ou não jogar no clube mais popular do Brasil, então talvez já não seja o perfil ideal para esse elenco. Esse tipo de atitude mostra que o Flamengo aprendeu com os erros do passado. Não dá mais para ficar refém de jogador que demora demais para tomar uma decisão, que não demonstra aquele brilho nos olhos quando recebe uma proposta do rubro-negro. O caso de Beltrán é emblemático, enquanto o Flamengo mostrava agilidade, acertando todos os detalhes com a Fiorentina, o jogador seguia enrolando, pensando, hesitando. A diretoria agiu com paciência, deu tempo, respeitou o espaço do atleta, mas também estabeleceu um limite, e esse limite foi atingido. É como diz o ditado: quem muito se demora perde a vez. E no futebol, onde tudo muda rápido, quem não acompanha? O ritmo fica para trás. A diretoria agora volta ao mercado com força total, já analisando novas opções para reforçar o setor ofensivo. E a tendência é que o novo alvo seja alguém mais decidido, alguém que veja no Flamengo não apenas uma oportunidade, mas um verdadeiro privilégio. E enquanto a janela de transferência segue fervendo nos bastidores, o elenco principal também vive dias intensos dentro e fora de campo. Uma boa notícia que chegou nesta semana foi o avanço na recuperação de Nicolás de la Cruz. O meia uruguaio, que estava afastado dos gramados para tratamento, já voltou a treinar em campo. Ainda são treinos individualizados sob orientação do fisioterapeuta e do preparador físico, mas é um passo importante na transição. Ele não estará disponível para o jogo desta quarta-feira contra o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil, mas a expectativa é de que volte a ser opção em breve. E a volta dele é mais do que necessária. De la Cruz é daqueles jogadores que mudam o jogo, que fazem a diferença no meio-campo. Além da qualidade técnica, ele tem entrega, intensidade, visão de jogo. É um nome que, quando está em campo, transforma o setor ofensivo do Flamengo. E nesse momento decisivo da temporada, contar com atletas desse nível pode ser o diferencial entre avançar nas competições ou ficar pelo caminho. Quem também teve movimentação recente nos bastidores foi o jovem Matheus Gonçalves. O Flamengo recebeu um contato oficial do CSA Clube do México, que enviou uma carta formalizando o interesse na contratação do jogador. A proposta em si ainda não chegou, mas o primeiro passo já foi dado. O documento enviado ao rubro-negro expressa o desejo do clube mexicano em negociar, e agora cabe ao Flamengo avaliar se abre ou não a porta para essa venda. Vale lembrar que há pouco tempo Matheus Gonçalves esteve muito perto de deixar o clube numa negociação que girava em torno de dezenas de milhões de reais. Só que naquela ocasião, a direção optou por segurar o garoto, entendendo que ele ainda poderia render mais no elenco. Agora, com essa nova investida, a situação pode mudar. Tudo vai depender dos valores apresentados e do planejamento da comissão técnica. Matheus é jovem, tem potencial, mas também precisa de espaço e sequência para evoluir. Se o Flamengo entender que esse espaço não será possível neste momento, a venda pode ser o melhor caminho, desde que seja boa para todas as partes. E por falar em saídas, o Flamengo também confirmou a negociação de 2 jovens do time sub-20B, Cauã Meneguê e Luiz Aélio. Ambos estavam no elenco de base próximos do limite de idade e o clube optou por encaminhar a saída dos 2 jogadores.
Cauã já acertou com o Atlético Paranaense, enquanto Luiz Aélio está a caminho do Vitória. Nessas negociações, o Flamengo manteve um percentual dos direitos econômicos de cada atleta, o que garante ao clube uma fatia em futuras transferências. É uma movimentação inteligente, são garotos que estavam sem espaço no elenco principal e que precisam ganhar rodagem em outros clubes, e se lá na frente eles se destacarem e forem vendidos por valores maiores, o rubro-negro ainda lucra. É o tipo de transação que mostra como o clube tem olhado para a base com estratégia aproveitando os talentos que sobem ao profissional, mas também negociando de forma inteligente aqueles que não conseguirão espaço imediato. No campo, a preparação segue firme para o duelo decisivo contra o Atlético Mineiro. O último treino antes da viagem foi realizado no Ninho do Urubu, com o técnico Felipe Luiz focado em ajustar os últimos detalhes táticos e físicos do time. O Flamengo perdeu o primeiro jogo no Maracanã por 1-0 e agora precisa reverter esse resultado fora de casa. Um empate classifica o Galo, uma vitória simples do Flamengo leva a decisão para os pênaltis e só uma vitória por 2 ou mais gols garante a vaga direta nas quartas de final da Copa do Brasil. É jogo grande de pressão, mas também é o tipo de confronto em que o Flamengo costuma crescer. A expectativa é que Felipe Luiz tenha à disposição nomes importantes como Jorge e Arrascaeta, além de outros jogadores que estavam em fase de recuperação. A comissão técnica aposta na força do elenco e na tradição do clube em jogos decisivos. É tudo ou nada, e o rubro-negro precisa entrar em campo com sangue nos olhos, com a garra que a torcida espera e com a postura de quem sabe o que precisa ser feito para seguir vivo na competição. Outro ponto importante nessa preparação foi a movimentação da diretoria junto à Confederação Brasileira de Futebol para garantir que 2 jovens zagueiros permaneçam à disposição para o confronto. O Flamengo solicitou oficialmente a desconvocação de Iago e João Vitor, que haviam sido chamados para os amistosos da seleção sub-20. A ideia é clara: manter o elenco fortalecido para esse jogo decisivo. Sem essas 2 peças, Felipe Luiz teria apenas Cleiton como opção imediata para a zaga, o que poderia comprometer o sistema defensivo em caso de imprevistos. Vale lembrar que Cleiton atua preferencialmente pelo lado esquerdo, e Léo Ortiz, que deve ser titular, joga pelo lado direito. Ter alternativas para as 2 posições é fundamental, especialmente num jogo que promete ser tenso físico e de muita disputa. A CBF entendeu o pedido e os 2 jogadores devem ficar à disposição para a partida contra o Atlético Mineiro. É mais um sinal de que o clube está atento a todos os detalhes, minimizando riscos e dando ao treinador as melhores condições possíveis para montar o time ideal. Toda essa movimentação mostra o quanto o Flamengo está focado em resultados. Seja no mercado da bola, seja no campo, seja nos bastidores, tudo gira em torno de uma palavra: performance. E para atingir a performance ideal, é preciso agir com clareza, firmeza e inteligência. A desistência por Beltrán, o avanço na recuperação de De La Cruz, a manutenção dos zagueiros convocados, o encaminhamento de saídas na base e até o contato formal por Matheus Gonçalves mostram que o clube está se movendo em várias frentes. E isso, no fim das contas, pode ser o diferencial. Enquanto alguns clubes ainda patinam, o Flamengo vai organizando suas peças, ajustando o elenco e se preparando para a parte mais quente da temporada. E é justamente nessa reta quente da temporada que o Flamengo precisa mostrar por que é considerado um dos elencos mais fortes e mais temidos do país. A partida contra o Atlético Mineiro, marcada para esta quarta-feira, é um divisor de águas. A pressão é grande, o cenário é complicado, mas o ambiente no Ninho do Urubu tem sido de mobilização total. Jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida sabem que não tem mais espaço para erro. A derrota por 1-0 no Maracanã foi dolorosa, ainda mais pelo volume de jogo apresentado e pelas chances desperdiçadas. Mas agora é hora de virar a chave. O discurso interno é, claro, esquecer o que passou, corrigir o que não funcionou e entrar em campo com a mentalidade de quem quer e precisa vencer. E o Flamengo, quando está encurralado, costuma ser perigoso. É nesses momentos que o time se agiganta, que a camisa pesa e que a história cobra uma resposta à altura.
Felipe Luís tem trabalhado com intensidade para ajustar os detalhes. O treinador, que ainda busca consolidar sua identidade à frente da equipe, sabe que esse tipo de jogo pode marcar uma virada de chave. A pressão é imensa, mas também é uma oportunidade. Ele tem feito questão de conversar com os jogadores individualmente, passar confiança, rever posicionamentos, reforçar a importância da concentração e do equilíbrio emocional. O grupo tem respondido bem nos treinos. A postura mudou, a intensidade aumentou, a cobrança entre os próprios jogadores também cresceu. São sinais claros de que o elenco entendeu o peso do momento. E com algumas peças voltando de lesão, como é o caso de Arrascaeta e Jorge, o treinador ganha alternativas importantes, especialmente num setor onde o time vinha sofrendo com a falta de criatividade e profundidade. Arrascaeta, inclusive, pode ser o grande diferencial. O uruguaio é daqueles jogadores que desequilibram. Em jogos grandes, ele costuma aparecer com sua qualidade, visão de jogo, passe refinado e frieza para decidir. Se estiver 100% fisicamente, vira automaticamente uma das principais esperanças da torcida rubro-negra para furar a defesa atleticana. Além dele, a expectativa também gira em torno de Bruno Henrique, que vive boa fase e tem sido um dos nomes mais constantes na temporada. Sua velocidade, força física e presença ofensiva podem ser fundamentais para abrir espaços e quebrar a linha defensiva adversária. A combinação desses talentos, somada à presença de Gerson Pedro e Pulgar, dá ao Flamengo um arsenal respeitável para buscar a virada. Mas não dá para falar de decisão sem citar a importância da defesa. E esse tem sido um dos focos de Felipe Luís. O sistema defensivo rubro-negro ainda oscila, e em jogos de mata-mata, qualquer vacilo pode ser fatal. O treinador tem testado alternativas, ensaiado mudanças de posicionamento e apostado na consistência como caminho. A permanência de Iago e João Vitor, por exemplo, foi estratégica. Mesmo sendo jovens, são atletas que conhecem bem o estilo de jogo do time e oferecem reposição imediata em caso de necessidade. Além disso, a experiência de Léo Pereira e Léo Ortiz deve ser o alicerce da zaga nesse confronto. Ambos têm liderança, leitura de jogo e capacidade de se impor fisicamente. A ordem é clara. Atenção redobrada em bolas paradas, cobertura bem feita e nada de erros bobos na saída de bola. No meio-campo, a possível ausência de Alan por questões físicas pode abrir espaço para uma formação mais ofensiva. Felipe Luís tem testado variações táticas que permitam ao Flamengo manter o controle da posse de bola, mas com mais objetividade. A ideia é não repetir o erro do primeiro jogo quando o time teve a bola, mas criou pouco. Para isso, a presença de jogadores como Victor Hugo ou até mesmo Lohan pode ser uma alternativa. São jovens com boa chegada na área, visão de jogo e disposição para pressionar a saída adversária. A base pode ser uma arma importante nesse momento, especialmente quando os titulares ainda não estão no auge físico. E Felipe Luís, que conhece como poucos a transição da base para o profissional, sabe como usar esses talentos com inteligência. Fora de campo, a torcida também tem feito sua parte. Mesmo longe do Rio, o apoio é constante. A movimentação de rubro-negros em Belo Horizonte tem sido intensa, com caravanas partindo de vários estados. A mobilização nas redes sociais também mostra o quanto esse jogo mexe com o emocional do torcedor. É o tipo de partida que move paixões, que acelera o coração, que gera expectativa. E o Flamengo sabe que terá ao menos um setor inteiro do estádio empurrando o time do início ao fim. Em campo hostil, esse apoio pode ser um combustível extra. Os jogadores sentem, reconhecem e respondem. A sinergia entre torcida e time tem sido um dos pontos altos da temporada. E é justamente em noites como essa que ela se torna ainda mais poderosa. Enquanto isso, nos bastidores do clube, a diretoria segue atenta ao mercado. A desistência por Lucas Beltrán não significa que o Flamengo vai parar de buscar reforços. Pelo contrário, a janela está aberta e o clube está com os radares ligados em vários nomes. O perfil buscado agora é, claro, jogador que chegue para ser titular, que esteja pronto para vestir a camisa e que não crie novela para assinar. O tempo curto exige decisões ágeis. E depois do desgaste causado por Beltrán, a prioridade agora é encontrar alguém que demonstre vontade desde o primeiro contato.
Nomes estão sendo analisados, contatos estão sendo feitos e a expectativa é que em breve surjam novidades. A diretoria entende que o elenco ainda precisa de ajustes pontuais para encarar a maratona de jogos até o fim do ano. E tudo está sendo feito com foco em resultados. Internamente, há também uma movimentação para blindar o elenco da pressão externa. O momento exige foco total. Felipe Luiz pediu aos dirigentes que minimizem entrevistas e aparições públicas para que os jogadores sintam o respaldo institucional e possam se concentrar apenas na preparação. Esse tipo de atitude mostra maturidade e entendimento da importância do momento. São pequenos detalhes que, somados, podem fazer a diferença lá na frente. A diretoria acatou o pedido e tem evitado manifestações públicas, deixando o protagonismo para o campo. É uma estratégia que visa dar tranquilidade e diminuir o ruído que muitas vezes contamina o ambiente. E o ambiente, aliás, tem sido um dos pontos mais elogiados nos bastidores. Jogadores têm relatado que o clima no vestiário é leve de união, de cobrança sadia. Há respeito mútuo entre os mais experientes e os mais jovens. A presença de líderes como Everton Ribeiro, Bruno Henrique, David Luiz e Gerson tem sido fundamental para manter o grupo coeso. Esses atletas entendem o que é o Flamengo, conhecem a cobrança da torcida e sabem como lidar com a pressão. São eles que muitas vezes chamam a responsabilidade, que acalmam os ânimos que orientam os mais novos. E esse tipo de liderança é o que sustenta um elenco em momentos decisivos. Do outro lado, o Atlético Mineiro também chega forte. É um time bem montado, com jogadores experientes e um treinador que conhece bem o Flamengo. O Galo sabe que tem a vantagem e vai jogar com inteligência, vai tentar cozinhar o jogo, fazer o tempo passar, forçar o erro e explorar o contra-ataque. E o Flamengo precisa estar preparado para isso. Não pode se desesperar, não pode cair na armadilha de acelerar sem controle. A missão é difícil, mas não impossível. E se tem um time no futebol brasileiro capaz de reverter placares e escrever histórias épicas, esse time é o Flamengo. O elenco já viveu esse tipo de situação antes, já reverteu resultados adversos, já calou estádios, já virou partidas que pareciam perdidas, e é nesse espírito que os jogadores precisam entrar em campo. Não basta só tática, só técnica. Tem que ter coração, tem que ter vontade, tem que ter o espírito rubro-negro pulsando forte. Cada dividida, cada bola disputada, cada chute ao gol precisa carregar o peso de uma nação inteira. E os jogadores sabem disso. Sentem isso, são cobrados por isso. E agora é hora de mostrar. Se o Flamengo conseguir repetir o que já fez em outras noites mágicas, se jogar com a intensidade que a torcida espera, se for eficiente nas chances criadas, o resultado pode vir. Não será fácil, não será tranquilo, mas também não será impossível. Porque quando o Flamengo entra com alma, com raça e com foco, ele se transforma em algo que poucos conseguem parar. Enquanto isso, o trabalho continua no ninho. O departamento médico acelera a recuperação de peças importantes. A preparação física ajusta detalhes para garantir que os atletas cheguem inteiros no jogo. O setor de análise de desempenho estuda o adversário nos mínimos detalhes. Tudo gira em torno desse duelo. Porque vencer o Atlético Mineiro não é só passar de fase, é mandar um recado. É mostrar força, é dizer que o Flamengo está mais vivo do que nunca na busca pelos seus objetivos. E que, independentemente das dificuldades, o clube vai lutar até o último minuto por cada taça que disputar. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada? Bomba no futebol brasileiro! Na madrugada desta quarta-feira, uma notícia que movimenta o mercado de transferências agitou os bastidores do esporte nacional. Hulk, um dos maiores nomes do futebol brasileiro da atualidade, rescindiu seu contrato com o Atlético Mineiro e já tem um novo destino certo: o Flamengo. A confirmação veio através de fontes próximas ao atleta e aos clubes envolvidos, causando um impacto imediato entre torcedores, especialistas e comentaristas esportivos. O anúncio oficial deve ser feito nas próximas horas, mas o acordo está fechado, marcando uma das transferências mais surpreendentes do futebol brasileiro nos últimos tempos.
O atacante, que vinha sendo peça fundamental no time mineiro, surpreende ao optar por vestir a camisa rubro-negra, time com o qual vai disputar a temporada que promete ser eletrizante. O Flamengo, sempre ambicioso no mercado, aposta na experiência e qualidade de Hulk para fortalecer ainda mais seu elenco, buscando títulos importantes e uma boa campanha nas competições nacionais e internacionais. A negociação, que parecia improvável até semanas atrás, foi conduzida com muita cautela por ambas as partes, mostrando o poder de fogo e a influência do clube carioca no cenário futebolístico. A transferência de Hulk ao Flamengo é mais do que uma simples troca de clube, representa um capítulo novo na carreira do jogador e uma mudança significativa para o futebol brasileiro. A saída de Hulk do Atlético Mineiro encerra um ciclo importante para o jogador e para o próprio clube, que vinha contando com ele como um dos pilares dentro de campo. Durante o período em que vestiu a camisa do Galo, Hulk demonstrou um futebol agressivo, decisivo e técnico, conquistando a admiração da torcida e o respeito dos adversários. A rescisão do contrato, que ocorreu de maneira amigável, surpreendeu o meio esportivo por sua rapidez e pela ausência de grandes atritos entre as partes envolvidas. O Atlético Mineiro, que investiu pesado para trazer Hulk, agora terá a missão de encontrar um substituto à altura para suprir a lacuna deixada por um jogador de tamanha importância. A diretoria do clube já sinalizou que estará atenta ao mercado para reforçar o elenco, evitando que o impacto da saída do atacante se reflita negativamente na temporada. Para os torcedores atleticanos, a notícia foi recebida com sentimentos mistos, tristeza pela perda de um ídolo, mas compreensão diante da oportunidade que se abre para Hulk em um clube tradicional e de enorme visibilidade. O Atlético, por sua vez, mantém o foco em seus objetivos, buscando se reestruturar rapidamente para continuar competitivo em todas as frentes. No Flamengo, a chegada de Hulk é vista como um verdadeiro reforço de peso para o ataque, que nos últimos anos tem sofrido oscilações em seu rendimento. O clube carioca, sempre muito ativo no mercado, aproveita a chance de incorporar um jogador experiente, com carreira consolidada e histórico de gols importantes. A expectativa é que Hulk não apenas acrescente qualidade técnica ao time, mas também seja uma referência dentro do elenco, ajudando os jovens talentos a se desenvolverem. A direção do Flamengo acredita que o atacante poderá se encaixar rapidamente na filosofia de jogo da equipe, que valoriza a posse de bola, a criatividade e a pressão ofensiva. Além disso, a contratação de Hulk pode aumentar o apelo comercial do clube, atraindo novos patrocinadores e ampliando a visibilidade da marca Flamengo dentro e fora do país. Para a torcida rubro-negra, a notícia é um verdadeiro presente, elevando as expectativas para as competições que estão por vir e reacendendo o sonho de conquistas nacionais e continentais. O Flamengo, com sua estrutura e tradição, promete ser o palco ideal para Hulk continuar brilhando e deixando sua marca no futebol brasileiro. A negociação que culminou na contratação de Hulk pelo Flamengo foi marcada por muita estratégia, paciência e negociação firme. Nos bastidores, as conversas começaram ainda no início do ano, quando o Flamengo identificou a oportunidade de contar com o atacante após conversas informais com representantes do jogador e do Atlético Mineiro. A complexidade do acordo envolveu aspectos financeiros, prazos de rescisão, direitos de imagem e cláusulas contratuais que foram meticulosamente analisadas para garantir o melhor para todas as partes. A movimentação também contou com o apoio da comissão técnica do Flamengo, que acredita no potencial de Hulk para reforçar o sistema ofensivo e contribuir com sua experiência em jogos decisivos. A imprensa esportiva acompanhou de perto cada etapa das negociações e a repercussão só aumentou à medida que a confirmação se aproximava. A transferência de Hulk ao Flamengo é um exemplo claro de como o futebol brasileiro tem se profissionalizado, com negociações que envolvem múltiplos fatores e um planejamento estratégico minucioso. Esse episódio certamente será estudado por clubes, empresários e atletas como um case importante no mercado da bola,
mostrando que a gestão eficiente e o timing correto podem transformar possibilidades em realidade de forma surpreendente. Por fim, o impacto da chegada de Hulk ao Flamengo vai muito além das quatro linhas. A torcida, que já fervia com expectativas para a temporada, agora vê seu time com reforço de peso, capaz de brigar por todos os títulos e encarar desafios difíceis com um elenco mais qualificado e competitivo. Para Hulk, a mudança representa um novo desafio e uma oportunidade de reescrever sua história em um dos clubes mais tradicionais do Brasil, com uma torcida apaixonada e uma estrutura de primeira linha. O futebol brasileiro ganha com essa transferência, que promete elevar ainda mais o nível das disputas e aumentar o interesse dos fãs pelo campeonato nacional. A expectativa é que Hulk, com sua garra, técnica e experiência, seja um dos protagonistas da temporada, ajudando o Flamengo a conquistar vitórias memoráveis e títulos cobiçados. Além disso, a movimentação reforça a importância do planejamento e da visão de longo prazo na construção de equipes vencedoras. Hulk no Flamengo é, sem dúvidas, uma das notícias mais marcantes do futebol recente, abrindo um novo capítulo tanto na carreira do jogador quanto na trajetória do clube carioca, que segue firme na busca pelo topo do futebol brasileiro e sul-americano. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando. Hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!